mediunidade na criança, no adolescente e no adulto. Bom, para o espiritismo, a mediunidade é uma predisposição orgânica. É como uma aptidão. É como um dom, como popularmente algumas pessoas chamam. Na realidade, a mediunidade é um sentido, é um sexto sentido. É um sentido a mais que nos permite captar, perceber a realidade de um mundo paralelo do mundo espiritual. Para o espiritismo, a mediunidade pode eclodir na vida da pessoa, pode surgir, pode desabrochar, pode despertar em qualquer fase da vida humana. A mediunidade, então, pode surgir na infância, na adolescência ou até na fase adulta, até mesmo na terceira idade. Pessoas surpresas, às vezes, nos procuram, preocupadas porque, depois de idosas, passaram a perceber, a ver espíritos, a ouvir, a sentir de uma maneira mais intensa, expressiva, a presença dos espíritos. É claro que vale lembrar aqui que no lugar de mediunidade eu poderia estar dizendo sensitividade. Nesse caso seria a mesma coisa. O sensitivo é aquele que percebe, num grau maior, a existência do mundo espiritual. Médium, mais propriamente, segundo o próprio significado da palavra médium, que é intermediário, é quando o sensitivo é, de alguma forma, intermediário, médium de um certo recado que possa vir do mundo espiritual, uma mensagem, uma fala, uma informação. Na medida em que o médium serve de ferramenta, de instrumento, para que essa mensagem, essa fala, essa informação chegue aos ouvidos, ao conhecimento dos encarnados, das pessoas, então este sensitivo estará sendo, nesse momento, intermediário. Portanto, ele será, naquela hora, médium. Então, todo médium é sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium. Porque a sensitividade é apenas a capacidade, o sentido que nos permite detectar o mundo espiritual. Sem recado, sem transmissão de alguma informação, apenas a capacidade de detectar, de perceber. Ora, é um sexto sentido. Eu tenho dito que nós somos já acostumados a receber o mundo que nos cerca através de nossos 5 sentidos. A mediunidade seria este sexto sentido, ou seja, é um sentido a mais que permite que a gente capte a influência externa. E essa influência externa entra no nosso mundo íntimo através da mente. Observe que é mais desafiador você ser suscetível à influência externa por 6 sentidos ao invés de 5 sentidos. Então, quem tem 6 sentidos, digamos, é mais desafiado, é mais provado. Portanto, em princípio, seria mais exigido dessa pessoa equilíbrio emocional, equilíbrio mental, porque a pessoa com 6 sentidos, ela está mais aberta à influência externa, inclusive espiritual. Só que essa manifestação natural da característica humana, ela existe desde sempre, desde que o homem existe. Ela pode surgir na infância, na adolescência, na madurez ou na velhice. E eis aí situações diversas.
Vamos imaginar a mediunidade surgindo na fase infantil. É mais desafiador. Por duas razões. Primeira razão, e mais importante, na fase infantil o indivíduo está em processo de formação neurológica, não apenas neurológica, de toda a fisiologia, mas sobretudo neurológica. Na fase infantil, na fase adolescente e até numa primeira etapa da juventude, o cérebro ainda está em processo de formação. Imagine você, uma pessoa que ainda está em processo de formação, estar de repente suscetível a mais influências externas. A tendência não é regra, mas há uma probabilidade maior de que esta pessoa, ainda na fase infantil, se perturbe mais. É comum a mediunidade em crianças causar alguma perturbação. Em princípio, a gente considera a mediunidade, mas é bom lembrar que há um período da fase infantil, que é o período da imaginação, do desenvolvimento da imaginação, do desenvolvimento da fantasia, em que o cérebro produz fantasias a fim de que possa se estruturar dentro desse período de desenvolvimento. Então é comum ver-se crianças dizendo que veem pessoas, veem coisas invisíveis e ouvem vozes, e muitas vezes essas declarações infantis, na realidade, obedecem a um período natural de desenvolvimento cognitivo cerebral que passa pelo estágio da fantasia. Então, não tem nada de influência espiritual ali naquele momento. Claro que as duas coisas podem se misturar. Eu conheço casos de crianças, tenho um filho, por exemplo, que passou por isso. Com 7 anos de idade, ele tinha uma mediunidade que lhe perturbava, porque ele já, naquele momento, era sensitivo, tinha uma sensitividade mais aguçada. Na adolescência, a mesma coisa, a mesma lógica. Pode surgir a mediunidade, a sensitividade, e ali vai pegar um indivíduo num estágio de desenvolvimento cerebral ainda, o que também é mais desafiador. É diferente de quando a mediunidade surge já na fase adulta, onde a estrutura cognitiva cerebral já está formada. Então, o indivíduo já passou por várias etapas de formação cerebral e agora já está tudo consolidado. Então, naturalmente, seria, digamos, menos desafiador, menos difícil o enfrentamento dos fenômenos mediúnicos. Então, você imagine, por exemplo, uma pessoa que está em formação passar a ver espíritos. Quando as pessoas veem espíritos, ninguém garante que serão todos espíritos bons, bem apresentados. Às vezes as pessoas videntes veem espíritos desequilibrados, doentes, enfermos, em situações aparentemente deploráveis, e isso pode assustar, isso pode impressionar. Imagine você isso numa criança. Pode acontecer até na velhice de haver perturbações por conta das visões que aquela pessoa tem, ou mesmo a audição, né? Ouvir vozes assustadoras, ou até sentir a presença de espíritos que transmitem uma sensação extremamente desagradável. Então, há N fatores que podem desencadear um processo de desequilíbrio justamente nesse momento em que a mediunidade chega ou eclode na vida da pessoa. O que fazer
como conduzir estas situações. É o que importa aqui. Bom, naturalmente que se a família responsável pela criança for espírita, digamos que haja uma certa vantagem no sentido da compreensão do que está acontecendo com aquela criança. Como o espiritismo é uma ciência não convencional que estuda a fundo os fenômenos mediúnicos, o médium e a mediunidade, é claro que se a criança estiver inserida num lar espírita ou for criada por espíritas, por pessoas que têm um conhecimento ou até tiver acesso a uma pessoa com esse conhecimento, torna-se mais fácil a condução da mediunidade, porque eu já me deparei com casos em que a criança médium, extremamente desequilibrada por conta das visões que tinha, ela já tinha sido encaminhada para a psiquiatra, que já tinha medicado, e a criança já estava absolutamente envolvida num processo terapêutico medicamentoso, sem ter qualquer problema mental. Bom, conheço casos também que a criança como que enlouqueceu e foi então levada para a psiquiatra, mas alguém da família insistiu para que ela fosse levada a um centro espírita. A contragosto dos pais, mesmo assim levaram, e no centro espírita a criança voltou ao seu equilíbrio a partir de um tratamento espiritual. É claro que se houver naquela vida, e aí a gente inclui também o adolescente e o adulto, se houver uma condução espírita, menos difícil será o enfrentamento desse fenômeno. No entanto, se não tiver uma orientação espírita, poderá haver uma influência positiva de uma outra religião, que mesmo não tratando a mediunidade como o espiritismo trata, pode sim transmitir equilíbrio espiritual para a pessoa que está diante daquela situação delicada da influência dos espíritos. E aí a gente percebe que a base do enfrentamento de fenômenos mediúnicos sensitivos, seja em que período da vida for, a base é o equilíbrio emocional mental da pessoa. Eu recomendo isso para todo mundo, porque imagine você que há milhões e milhões de médiuns que não são espíritas e que não querem ser espíritas e que jamais entrarão num centro espírita. E está tudo bem, não tem problema algum nisso. Então, se fosse o espiritismo a única saída, a única possibilidade de enfrentamento, haveria alguma injustiça na ordem da natureza. E não há injustiça na lógica divina. Mas essas pessoas têm acesso a ferramentas que possam trazer a estabilidade emocional e, uma vez estável emocionalmente, as perturbações sensitivas ou mediúnicas não serão tão intensas ou não existirão. Porque a base para a influência dos espíritos é a frequência mental da pessoa. Se ela está equilibrada emocionalmente, a frequência dela é positiva. Então, nenhuma frequência de espírito de menor evolução poderá atingir a mente daquela pessoa, independente de sua crença, independente do que seja. Como fazer um enfrentamento, então, no caso de uma criança
é preciso que essa criança seja bem cuidada em todos os sentidos. Em primeiro lugar, providenciar ferramentas, recursos que possam ajudá-la no enfrentamento emocional de sua própria vida. Terapeutas especializados em crianças. E aí, como dizem os mais competentes psiquiatras da atualidade, deve-se cuidar das rotinas e dos hábitos das crianças. Então, já não é mais novidade para ninguém. Pouca tela, começa logo por aí. Celular, até 12 anos, nem pensar. Até 12 anos de idade, nem pensar em celular. A gente vê crianças pequenas mesmo, com o celular na mão. Isso tem sido um problema de saúde pública. Há países que já estão estudando seriamente a proibição. Nas escolas, em muitos lugares, no mundo inteiro, já é proibido entrar com celular. Mas não é só isso. O equilíbrio emocional, por incrível que pareça, passa também pelo equilíbrio da alimentação. Alimentação certa. Há muitas crianças comendo errado, comendo fast food e coisas que, além de baixo teor nutritivo, causam problemas emocionais. Outra, atividade física. Tem muita criança sedentária hoje em dia. Atividade física, sim. É um conjunto de coisas, de hábitos que os responsáveis devem implementar na vida da criança. A criança não nasce sabendo, ela precisa que os responsáveis ensinem o que é uma vida organizada, o que é o autocuidado, o que é o amor próprio. Tudo isso passa pelo equilíbrio emocional, que vai ser a base para o surgimento da mediunidade ainda na infância. Essa mesma lógica você pode aplicar para a adolescência e para o adulto nem se fala. Aí nem precisa falar, porque na realidade, em última análise, cuidar de si mesmo é o grande segredo para uma vida mais feliz. E aí, se você tiver mediunidade, se você for sensitivo, não se preocupe. Cuide-se adequadamente. Cultive pensamentos positivos, atitudes enobrecedoras, relacionamentos saudáveis. E mesmo que você seja sensitivo, médium, você não terá maiores problemas. Eventualmente, algum desconforto aqui e ali, mas nada além disso. Essa que é a verdade. Por isso, cuide-se. Vale e valerá sempre esta recomendação. É o que eu tenho dito nos últimos tempos e não me canso de dizer. O autocuidado é a base para tudo. E se você for portador deste sexto sentido, agradeça a Deus pela oportunidade, porque com ele você poderá se ajudar e ajudar mais as pessoas, dando mais sentido e mais razão à sua própria existência. A mediunidade existe para ajudar, ela vem para ajudar. Não é por acaso que trata-se de um fenômeno natural, parte das leis da natureza. Algumas pessoas vêm com mediunidade, outras não. Todos somos sensitivos, mas algumas pessoas têm essa sensitividade apenas na inspiração, na intuição, nada mais além disso. Mas outras pessoas, sim, essas sim, elas conseguem ver e perceber de um modo mais intenso a existência do mundo espiritual e, naturalmente, está diante de um desafio a mais na sua vida. Por isso, exige-se mais dos médiuns, porque eles são mais suscetíveis às influências e, por isso, exige-se mais. É preciso que o médium tenha ainda mais cuidado consigo mesmo, para que não seja alvo
não seja ferramenta de influências negativas que possam perturbá-lo e perturbar quem está ao seu lado. É isso. Mediunidade na infância, na adolescência e também na fase adulta ou até na terceira idade. Ela poderá entrar na sua vida em qualquer época. Quero agradecer por sua presença aqui. Vamos encerrar com a nossa prece e o passe espiritual. Na hora do passe eu quero lembrar, você pode colocar a água para fluidificar, uma garrafa d'água ou um copo d'água. Durante a prece ela será fluidificada. E você poderá então tomar a água e toda vez que você for tomar, você toma uma porção pequena, 2 dedos apenas, e você então terá garantidamente uma medicação extraordinária que poderá ajudar muito você na sua saúde física, na sua saúde espiritual. Então, você pode então colocar a água para fluidificar agora durante a prece. E antes da prece, eu gostaria só de agradecer pela tarde de ontem que tivemos lá no céu, maravilhosa, pelas doações dos alimentos não perecíveis que chegaram, e quero renovar o convite, se você quiser se engajar nessa corrente do bem, nessa corrente de amor, lembrando que quando você faz o bem fica em você, é a lógica da vida. Então, se você quiser entrar nesse processo terapêutico da caridade, engaje-se, junte-se a nós e venha com a gente. Ajude o CEAL a ajudar. Todo mês a gente distribui 50 cestas básicas. Nós estamos precisando de ajuda para atingir a meta desse mês. Por isso eu conto com você. Muito obrigado por tudo. Vamos encerrar o Evangelho do Céu. Agora, uma prece. Se você quiser fechar os olhos, você pode fechar os olhos para se concentrar melhor e pode então me acompanhar em pensamento. Deus, nosso Pai, que nos deste a mediunidade como ferramenta poderosa, terapêutica em nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai. Porque foi através da mediunidade que tu permitiste que surgisse no planeta Terra a doutrina espírita. Essa filosofia de vida que nos esclarece, que nos anima a viver, que nos fortalece a alma e que abre portas em nossa jornada, a fim de que consigamos dar mais sentido à nossa vida. Por isso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque tu estás no comando, no controle de tudo e nos destes o livre-arbítrio e a liberdade para que possamos escolher o nosso caminho, para que possamos escolher o que pensamos, o que falamos, o que fazemos. Muito obrigado por isto, Senhor. Pela permissão da existência desta casa de amor, o CEAL, Centro Espírita André Luiz, que neste momento está prestes a completar 35 anos de estrada, de trabalhos, de amor puro a todos os que nos procuram. Que a tua paz universal possa entrar em sintonia com a nossa mentalização de fé e de esperança nesse momento, a fim de que recebamos o passe espiritual pelas mãos mediúnicas
dos espíritos que trabalham nesta casa e que nesta hora aproveitam este canal mediúnico estabelecido entre nós para, por ele, nos enviar energia positiva, fluidos de cura, sobretudo para as nossas almas, através deste passe espiritual abençoado. Muito obrigado por tudo, meu Deus, e permite que possamos, nesse momento, encerrar o Evangelho do Ceal da noite de hoje. Muita paz para você.